Spotlight, moonlight, get why you tripping, get you right. Should look good in the moonlight. This person is so spotlight. E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre função afim. A função afim é muito importante porque serve de base para estudar os diversos tipos de função. Também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, ou seja, é aquela em que o maior expoente presente é o 1. É a função f dos reais nos reais, definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Na função, o coeficiente a é chamado de coeficiente de x, ou seja, ele é aquele que acompanha o x, e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o número representado por b é chamado de termo constante, ou seja, é aquele valor fixo, onde não há variação. No gráfico, o a é chamado de coeficiente angular, e o b é chamado de coeficiente linear, sendo o ponto em que a reta passa no eixo y. O gráfico da função afim é cortado por uma reta, e o que define a inclinação dele é exatamente o coeficiente angular. O gráfico de uma função afim pode ser classificado como crescente, decrescente e constante. O gráfico é crescente quando o a é maior do que zero. É decrescente quando o a é menor do que zero e é constante quando o a é igual a zero. Outro elemento presente em um gráfico de função afim é a raiz ou zero da função, que é o ponto em que a reta passa no gráfico no eixo x, tendo y igual a zero. E é dado por x igual menos b sobre a. A função afim também tem casos particulares, onde temos a função constante, a função linear e a função identidade. A função constante ocorre quando o a é igual a zero. O gráfico, nesse caso, é paralelo ao eixo x, tendo fórmula f de x igual a b. A função afim é linear quando b é igual a zero e a é diferente de zero. Desta forma, o gráfico passa pela origem, ou seja, pelo ponto 0, 0, e tem fórmula como f de x igual a ax. E, por fim, temos a função identidade, que ocorre quando o a é igual a 1 e o b é igual a 0, passando no gráfico pela origem e tendo o ângulo A de 45 graus. Sua fórmula é expressa como f de x igual a x, ou seja, y igual a x. Agora que compreendemos um pouco sobre a função afim, vamos fazer alguns exercícios. Questão 1. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa, chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros em que o preço da bandeirada é igual a R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75, determine a. Uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade. Nesse caso, primeiramente, temos que separar as informações. Ou seja, a parcela fixa, o que ela representa? Como vimos anteriormente, um valor fixo da função é dado por b. Então, essa parcela fixa, que é chamada de bandeirada, seria a letra B. Já a parcela referente aos quilômetros rodados seria representado por A, já que os quilômetros rodados podem ser X, ou seja, você pode não saber os quilômetros que você vai andar, mas tem um valor que acompanha esse X. Então, substituindo na fórmula os números pelas letras, nós teremos que P, ou seja, o preço da tarifa cobrada, de X é igual a 2,75x mais 4,50. Porque 4,50 vai ser o valor da bandeirada, ou seja, é o valor adicionado àquele que você vai adquirir na corrida. Questão B. Quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado? Então, agora nós devemos observar as informações.
temos aqui que a fórmula é P de x é igual a 2,75x mais 4,50. X são os quilômetros que irão ser rodados. E aqui no enunciado da questão fala que se pretende viajar 7 quilômetros. Então, você só substitui onde tem x por 7. Dessa forma, vamos chegar ao valor de R$ 23,75. Vamos agora para a questão número 2. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça deste biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas, ele passará a ter lucro? Então, vamos observar cada informação. R$ 950 é o valor da despesa dele, ou seja, como ele está devendo, é menos R$ 950. Nesse caso, esse vai ser o valor fixo, ou seja, o valor que, de toda forma, ele vai ter que pagar. E R$ 50 será o valor que ele venderá cada peça. Porém, ele não sabe quantas peças ele deverá vender para adquirir um lucro. Então, seria 50x, porque ele não sabe a quantidade de peças a ser vendida. Então, nós organizamos na função desta forma. F de x igual 50x menos 950. Nesse caso, se fizermos f de x igual a zero, então descobriremos o valor em que não há nem lucro nem despesa. Ou seja, 50x menos 950 igual a zero. Podemos passar o menos 950 para o outro lado, mudando seu sinal, e que ficará 50x igual a 950. Para isolar o x, agora devemos passar o 50, que está multiplicando, dividindo. Então, fica x igual a 950 dividido por 50. X é igual a 19. Então, temos que se ele vender menos de 19 peças, terá despesa, e mais de 19 peças terá lucro. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.